honra, a glória, o louvor, a exaltação toda pertencem a Deus, que é o Senhor e Salvador da nossa alma. Saúdo toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4, versículo de número 2. Não permita que a sua Bíblia permaneça fechada. Obrigado, querido. Zacarias, capítulo 4, versículo de número 2. Ontem, quando me separei um pouco para orar e estudar a palavra que eu gostaria de pregar nesta noite, depois de elaborar todo o esboço, todos os rabiscos e pesquisas necessárias, terminei já por volta das 5 da tarde, e quando ajoelhei para orar, o Senhor me disse assim: eu tenho outra palavra para amanhã à noite. E aí eu voltei a sentar e a rabiscar de novo, para trazer para os irmãos aquilo que Deus propôs ao coração trazer e falar. Zacarias 4:2 diz assim: e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas lâmpadas e 7 canudos, um canudo para cada uma das lâmpadas que estão em cima do castiçal. E perguntou-me: que vês? E eu disse: olho, e vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima do castiçal, e 7 canudos que ligam cada uma das lâmpadas ao vaso de azeite. Quantos podem dizer amém? Coloque a sua mão no peito, aí onde você está, mesmo a esta distância. Coloque a sua mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, eu quero que a tua palavra seja profética para a minha vida. Fala comigo. Amém. Se não for pedir demais, dá um toque no irmão do seu lado e diga para ele assim: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Ser geração do centenário é histórico, é bonito, é forte, mas existe um peso de responsabilidade sobre nós, o peso da história. A história aumenta a responsabilidade de quem a vivencia. Quando eu olho para a igreja espalhada aos milhares neste estádio, eu consigo lembrar do santuário de Deus no deserto, e o povo de Israel aos milhões, espalhado no vale. Inclusive quando Balaão vai para amaldiçoar o povo de Deus, e quando ele olha para aquela multidão, ele diz: quão boas são as tuas tendas, ó Jacó, e quão belas as tuas moradas,
ó Israel, porque nos vales se estendes como jardins, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, e como cedro junto às águas. Na verdade, a igreja militante é o santuário de Deus estabelecido na terra. Assim como Deus ordena a construção do santuário no deserto, Ele estabelece a sua igreja em meio a uma sequidão espiritual, para, através dela, manifestar a sua presença na terra e revelar aos homens que há esperança para todo perdido pecador. Note que no texto que nós lemos, Zacarias tem a visão de um castiçal todo de ouro. O castiçal tem 7 lâmpadas. Acima do castiçal há um vaso de azeite. E cada lâmpada é ligada ao vaso de azeite por um canudo ou por um tubo. Se aqueles canudos sujassem, o azeite deixaria de fluir. O que eu quero compartilhar contigo nesta noite é o que uma igreja, ou o que a igreja representa para esta geração e para a humanidade. Se eu fosse dar um tema para esta pregação, eu falaria sobre o castiçal de ouro. E quero começar lembrando-lhes, em primeira mão, que o castiçal no Novo Testamento é a igreja de Deus. No Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 13, João tem a visão do Cristo glorificado em pé no meio de 7 castiçais. Mais à frente, no versículo 20, João ouve a explicação quando se lhe diz que os 7 castiçais são as igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Considerando que na linguagem bíblica e apocalíptica o Cristo glorificado estava em pé no meio do castiçal ou dos castiçais, e a Bíblia diz que aqueles castiçais representam a igreja, significa dizer que Jesus está em pé no meio da igreja, que Jesus é o centro da igreja, o mentor e o mentoreador da história da igreja. Alguns estudiosos defendem que cada uma daquelas igrejas da Ásia Menor representam toda a igreja em um período da sua história. Os que defendem esta tese dividem a história da igreja em 7 períodos. E assim, a igreja de Éfeso representará a igreja do primeiro século até por volta dos anos 150. A igreja de Esmirna representaria a igreja que vai dos anos 150 até por volta dos anos 315, 316. A igreja de Tiatira representa, segundo esta concepção,
A igreja que vai dos anos 316 até por volta dos anos 600, conhecido como a Idade das Trevas, quando as perseguições foram mais ferrenhas, mais cruéis, operadas pelos imperadores mais sanguinários da história de Roma. A igreja de Pérgamo representaria, segundo esta concepção, a igreja que vai dos anos 600 aos anos 1517. A igreja de Sardes representa então a igreja do período de 1517 até nos idos de 1750. A igreja de Filadélfia representaria a igreja dos anos 1750 até o início do século 20. E creia e pasme, a igreja de Laodiceia representa, segundo esta concepção, a igreja dos nossos dias. É interessante lembrar sempre que em cada período da história da igreja, Jesus está em pé no meio dos castiçais. Mas eu quero, refletindo sobre isto, compreender com você que a Bíblia diz que há um vaso de azeite sobre o castiçal. Esse vaso de azeite representa o Espírito Santo, de onde emana o azeite, a unção que mantém a igreja com as lâmpadas acesas. A fonte da graça e da unção para a igreja, o castiçal, é a presença do Espírito de Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 23, Salomão diz assim: convertei-vos pela minha repreensão, diz o Senhor, e eu derramarei sobre vós o meu espírito. No livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3, a Bíblia diz assim: e eis que derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua descendência, e a minha bênção sobre a tua posteridade. Há uma íntima relação entre o Espírito Santo e o azeite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, a Bíblia diz que tendo Samuel acabado de ungir a Davi, o Espírito do Senhor se apoderou dele e não o deixou mais. Joel, chamado de o profeta do Pentecostes, no livro que leva o seu nome, capítulo 2, versículo 28, disse: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, diz o Senhor. Não é possível manter a lamparina acesa se o vaso não estiver acima do castiçal. Significa dizer que o Espírito Santo é o grande maestro desta igreja, o grande abastecedor desta igreja.
João o Batista, no Evangelho segundo Mateus capítulo 3 diz: eu vos batizo em água para o arrependimento, mas depois de mim vem um, do qual não sou digno de desatar as alparcas. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Quem pode celebrar o nome do batizador com o Espírito Santo? Jesus estava prestes a ser assunto aos céus. E em Lucas 24:49 ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Note que o poder vem do alto. E na visão de Zacarias, o vaso de azeite estava no alto, acima do castiçal. Em Atos capítulo 2, versículo de número 1 a 4 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, veemente, que encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começavam a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O que mantém o castiçal vivo é o azeite que emana da fonte. 8 anos depois do dia de Pentecostes, o azeite jorrou em Samaria. 10 anos depois do dia de Pentecostes, o azeite jorrou na casa de Cornélio. 20 anos depois do dia de Pentecostes, o azeite jorrou na igreja de Éfeso, em Atos 19. Em 1911, o azeite jorrou no Brasil e batizou a irmã Celina de Albuquerque com o Espírito Santo. 100 anos atrás, o azeite jorrou em Alagoas e o resultado está aqui representado, porque o poder de Deus opera no castiçal. Aleluia! É preciso lembrar que a fonte do azeite é o Espírito Santo. Dá um toque no seu irmão do lado e diz para ele: não fique sem o Espírito de Deus. Não fique sem o Espírito de Deus. Mas vamos compreender um pouco mais da visão de Zacarias. Zacarias viu, e eu não vou me estender, Zacarias viu que as lâmpadas do castiçal eram ligadas ao vaso de azeite por 7 canudos. Os meios pelos quais a igreja se mantém em comunhão com o Espírito Santo, sem sombra de dúvida, é a oração e a observância na palavra de Deus. Observância que gera santificação. Nós estamos vivendo, senhores centenários, um período preocupante da história da igreja, inclusive no Brasil. Outro dia, ministrando nos Estados Unidos, numa igreja americana, o presidente do distrito de New Jersey da Convenção Americana
disse para mim depois do culto, e ele disse: pastor Josué, nos Estados Unidos o evangelho primeiro se popularizou e depois banalizou. E ele disse: vocês no Brasil estão correndo esse mesmo risco. O evangelho no Brasil está se popularizando, disse ele. Vocês têm a mídia, vocês têm acesso a governos, vocês têm força, a ministérios economicamente fortes, mas está havendo uma banalização da pregação do evangelho. Daí eu afirmar há pouco que 100 anos é aumento de responsabilidade. Não veja como status, veja como missão, veja como peso, veja como cobrança. Por quê? A palavra que vou lançar agora é uma palavra profética. Deus falava isto comigo ontem, enquanto me dava a pregação desta noite. E ele me disse assim: está chegando a hora em que eu vou levantar o meu povo no meio daqueles que se dizem meu povo. Vou levantar um povo diferente, e neste povo eu vou enxertar a minha presença e a minha glória no seu caráter, no seu comportamento, nos seus corações e nas suas mentes. E o Senhor me disse: através deste povo eu vou trazer mudança no perfil da minha igreja antes do arrebatamento da noiva para a glória eterna. Se você pode dar glória a Deus, faça. Nas arquibancadas, se você pode celebrar a Deus, celebre. Se você pode falar em línguas, fale. Eu sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. E devo lhe lembrar que o Espírito Santo é o amigo do noivo. A igreja é a noiva. Há uma menção muito clara disto na Bíblia. Quando um rapaz se tornava noivo de uma moça, no contexto judaico, ele dava à moça uma medalha, e na medalha se gravava a frase: consagrada a mim. Ele ia embora, se preparar para o casamento. Mas a história revela, a tradição judaica, e a Bíblia faz menção, que o noivo escolhia um amigo, a quem a Bíblia chama o amigo do noivo. Era alguém da sua mais extrema confiança, que tinha a missão de visitar a noiva todas as vezes que o noivo solicitava. Era uma forma de confirmar o compromisso assumido. E todas as vezes que o noivo enviava seu amigo para visitar a noiva, ele tinha que lhe mandar presentes. E os presentes não eram joias, não eram flores, eram joias. Joias com as quais a noiva se adornaria no dia do casamento. Detalhe: todas as vezes que o amigo do noivo ia na casa da noiva para visitá-la, a família preparava um banquete. Quem comia, óbvio, era o amigo do noivo, mas na representação da tradição, o banquete era para o noivo. Preste atenção nisto, porque eu vou encerrar. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele deixou uma noiva aqui na terra, uma noiva consagrada a ele. Mas ele não deixou a noiva só. Ele enviou um amigo
Quem é o amigo do noivo que visita a noiva? O Espírito Santo. E quais são os presentes que o noivo enviou para a noiva para adorná-la? Dons espirituais e fruto do Espírito. E para que serve a Santa Ceia? A Santa Ceia é o banquete da noiva, dizendo ao noivo que o compromisso está selado. De maneira, e agora eu te aperto, que se você não toma a Santa Ceia, você está dizendo ao noivo que não tem certeza se o compromisso está de pé. Então conserta esse negócio e renova a tua aliança com Deus, em nome de Jesus. Agora preste atenção. O noivo enviou um amigo para adornar a noiva, e o amigo do noivo tem pressa em preparar a noiva. O Espírito Santo tem pressa em preparar a igreja para o encontro com o noivo. Por que esta pressa? Porque o céu é um lugar perfeito, mas incompleto. Tenha calma, não é heresia. O céu é um lugar perfeito, mas é incompleto. Vou lhe explicar. Por que o céu é perfeito? Porque foi criado pelo arquiteto maior, o Deus Todo-Poderoso. Já foi cantado esta noite. A irmã Andréia, louvando, mencionou a visão de João. A maneira como João descreve a Nova Jerusalém é poética e encantadora. João diz que a muralha é de jaspe transparente. E ele diz que o fulgor da glória de Deus apresenta a cidade como uma pedra cristalina. Alguém diz como diamante esverdeado coruscante. As muralhas da cidade e os seus fundamentos são de ouro puro. Sobre cada porta, os nomes dos 12 patriarcas. E sobre as colunas de sustentação, os nomes dos 12 apóstolos. O céu é perfeito, mas não é completo. Por que não é completo? Se eu e você tivéssemos agora a oportunidade de vislumbrar a bancada do coral dos redimidos, a Bíblia diz que serão tantos como a areia da praia. Se eu e você tivéssemos a visão, nós iríamos observar que algumas cadeiras estão vazias. E se você tivesse a oportunidade de perguntar ao maestro por que as cadeiras estão vazias, ele iria te responder: porque alguns dos componentes estão cantando no coral de esposas de obreiros em Maceió. Porque alguns dos componentes estão cantando no coral de jovens. Porque a igreja ainda está na terra. Dá uma provocada no seu vizinho e diz para ele: o seu lugar está reservado. O seu lugar está reservado. Tivéssemos uma visão da Nova Jerusalém, nós veríamos anjos trabalhando rápido, apressadamente, construindo casas e palácios. E se perguntássemos por que tanta pressa, o anjo diria: porque os novos moradores estão chegando. Está chegando a hora em que o amigo do noivo vai trazer a noiva para ocupar a casa. Aleluia! Preste atenção, é a igreja quem completará o céu.
É a igreja quem povoará a nova Jerusalém. Antes do arrebatamento da igreja, muita coisa gloriosa ainda vai acontecer. Desviados voltarão aos pés de Jesus. Crentes frios serão aquecidos. A igreja vai ser provocada. E a glória do Senhor se revelará na nossa história. Eu concluo te falando sobre o azeite. O azeite que abastecia o castiçal não era um azeite qualquer. A extração de azeite em Israel era feita em 3 etapas. A primeira etapa era considerado o azeite mais puro, de cor dourada, e era direcionado para o santuário. A segunda etapa era usado para comercializar, e a terceira para o uso doméstico. O Getsemani era o lugar onde os hebreus esmagavam a oliva para dela extraírem o azeite que abastecia o castiçal. Foi no Getsemani que Jesus, a oliveira sublime, foi esmagada, e ele diz: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Significa dizer que a fonte do azeite é o Espírito Santo, mas a essência do azeite é o próprio Jesus. É Ele quem gera vida em nós para nos manter acesos. Agora veja, algumas pessoas dizem, e eu já ouvi pregadores dizendo, que a igreja está morta, que a igreja está fria, que a igreja se mundanizou. Na tipologia bíblica, o sol é o tipo de Cristo, e a lua é o tipo da igreja. E veja que a lua é dividida em 4 fases: lua cheia, lua nova, lua minguante e lua crescente. No dia de Pentecostes, a igreja viveu a fase da lua cheia. Eles estavam cheios de poder, cheios de alegria, cheio de línguas, cheio de fogo. De repente vem a fase da lua nova. É quando a igreja começa a se encantar com os poderes e as ofertas de Roma. A política de Roma atraiu a igreja, e ela se envenena e perde o brilho, se envolve na política romana e esquece o foco que era Jesus. Aí veio a fase da lua minguante. Surgem as indulgências, surgem o direito de pecar com perdão antecipado, desde que tivesse terra e ouro para encher os cofres papais. Era a fase minguante da igreja. De repente vem a fase da lua crescente, porque Deus levanta os moravianos, e os moravianos, pasmem, fizeram um pacto de oração, e eles oraram durante 100 anos ininterruptos, pedindo avivamento para a igreja, despertamento para a igreja. Centenário, repito, não é festa para a nossa vaidade. Centenário é marco profético, centenário é marco de avivamento. Os moravianos oraram 100 anos pedindo avivamento. De repente se levanta um pregador presbiteriano chamado John Hus. John Hus foi preso pelo clero
e condenado à morte. Quando John Hus está em cima do montante de lenha para queimar, e a sua Bíblia aberta na sua frente, ele disse: hoje vocês matam o ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne e vocês não vão conseguir matar. 100 anos e 3 meses depois, Deus levanta Martinho Lutero, e a palavra Lutero significa cisne, e Lutero coloca nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, e a lua voltou a encher e a brilhar, porque a igreja ficou cheia do poder. Choramandagai, chorevant, choramandagas. Mas a história não parou aí. A lua que encheu na Reforma voltou a minguar. As disputas políticas e internas, as guerrilhas denominacionais, as batalhas doutrinárias, os concílios para debaterem os fundamentos da fé. De repente veio aí a lua nova, e nós nos encantamos com o poder, nos encantamos com a vaidade, nos encantamos com as honras terrenas, nos encantamos com a mídia, nos encantamos com a influência, e consequentemente aí estão os exageros, os desvios teológicos, as aberrações, as situações inusitadas. É vergonhoso ligar a televisão para ouvir certos chamados programas evangélicos. Chega a ser vexatório, mas preste atenção: Deus vai fazer o vaso liberar azeite, o castiçal vai voltar a brilhar, a lamparina vai acender de novo. Por quê? Porque nos cantos dos sertões, nas grotas, nas avenidas, no meio das florestas, tem gente de joelho orando e dizendo: aviva a tua obra, ó Senhor, aviva a tua obra, ó Senhor. E eu quero declarar, e lhe convido a estar de pé, por gentileza, que este centenário é tempo de marco na história. Há uma mudança acontecendo no seio da igreja, e eu quero me referir, por favor, especificamente ao Brasil. Há uma mudança acontecendo silenciosa, poucos estão parando para perceber, mas Deus está trabalhando no comando da sua igreja nesse país. Ele está começando a gerar algumas transformações de mentalidade. E acreditem, alguns anônimos vão começar a aparecer, porque Deus vai levantar profetas com voz de trombeta para chamar a sua igreja à santidade e ao avivamento espiritual. Estamos marchando para o 2º centenário, já foi dito nesta noite. E ninguém pense que Deus vai deixar a sua igreja parada. Os próximos 10 anos, talvez 20, haverão transformações extraordinárias no meio da igreja do Senhor. Prepare-se para ver. Antes do arrebatamento da igreja, vou repetir o que Deus me disse: vou levantar o meu povo, no meio do povo que se diz meu, e vou imprimir neles a minha glória e o meu caráter. Haverá mudança no perfil das pregações, haverá mudança no perfil do evangelismo, haverá mudança na liturgia da igreja, haverá mudança na liderança da igreja. Porque a noiva não é minha nem tua, a noiva é do Cordeiro, e Ele adorna como Ele quiser, porque está preparando para
prepara-se. Ela mandou close to Iragai Labagas, Iragai Blofantaragai, Irahanjuruandagast. Quero orar contigo, te dizendo que o que importa na igreja, querido, não é ser o pastor dela. O que importa na igreja não é ser o presidente dela. O que importa na igreja não é ser o ministro do louvor, o maestro do coral. O que importa é você lembrar que você é castiçal. Você é castiçal. Antes de ser o presidente é castiçal. Antes de ser presbítero é castiçal. Antes de ser músico é castiçal. Antes de ser pregador é castiçal. Dá uma olhada no vizinho e diz para ele: você é castiçal. Você é castiçal. Sabe o que significa dizer? Essa lamparina tem que brilhar, porque tem azeite sendo derramado sobre a tua vida. Tem azeite sendo derramado sobre a tua vida. Quantos castiçais estão aqui nesta noite? Erga assim a sua mão. Pastor Orisvaldo disse há pouco, no momento da leitura bíblica: quem se levantará para construir? É isso que Deus está contando, com gente que se levante para construir a história e glorificar o seu nome. Você é castiçal. Onde você está, ore comigo agora e diga para o Senhor: eu quero azeite sobre mim, porque eu preciso estar com a lâmpada acesa. Diga ao Senhor: eu quero azeite escoando para a minha alma. Vai haver limpeza nos canudos, sim, para que o azeite chegue à lamparina. Ore na arquibancada. Deixa o fogo pegar nessa arquibancada. Há uma fama que em culto em estádio o fogo não pega, porque o povo está muito distante do púlpito, mas não está distante de Deus. E quem acende o fogo é o Espírito Santo. Então eu quero agora, Espírito de Deus, pedir: libera azeite sobre esta multidão. Libera azeite sobre esta multidão, nas arquibancadas da minha direita, nas arquibancadas à minha frente. Vai incendiando este lugar, encharcando o teu povo aqui sobre a arquibancada dos jovens, vermelhos, brancos e azuis. Espírito, libera o azeite agora. Eu vou parar de falar porque eu quero ouvir um coral de glória a Deus e aleluia e línguas espirituais. Aqui na frente do altar, Senhor, libera o azeite sobre esta geração de obreiros. Libera o azeite sobre a liderança da tua igreja nesse estado. Aqui em cima do púlpito desta plataforma, libera azeite sobre esses homens e mulheres. Faz a lâmpada acender de maneira extraordinária. Os que estão acompanhando pelo portal AD Alagoas, Jeová, libera o azeite onde eles estão. Erga sua voz e adore a Deus. Erga sua voz e fale em línguas espirituais. Erga sua voz e celebre o Deus de toda a criação. Erga sua voz e deixe o azeite escorrer para a sua vida. Deixe o azeite escorrer para a sua vida. Os homens mencionados que trouxeram a igreja até aqui, essa igreja não é resultado de ontem, ela é resultado de 100 anos de história e oração. Churiando ramado, logosturiando ragai.
Adore a Deus, celebre, fale em línguas. Levante assim a sua mão comigo, por favor. Toda a igreja nas arquibancadas, aqui no gramado, em cima do púlpito. Levante assim a mão comigo. Ezequiel capítulo 10, versículo 2 diz assim: enche as tuas mãos de brasas acesas e espalha-as pela cidade. Com a sua mão erguida assim, diga comigo: Jesus, enche as minhas mãos de brasas acesas. Agora estenda a mão em direção ao irmão do seu lado e ministre sobre ele. Vamos ver o que o Espírito Santo fará nesta noite aqui ainda, no encerramento desta celebração centenária. Espírito Santo, no deserto do Sinai, tu saíste de Moisés e encheste 70. Passa agora de vida para vida aqui no púlpito, nas arquibancadas. Espírito Santo, passa de vida para vida nas arquibancadas agora. Passa de vida para vida. Eu quero ondas de glória neste lugar, ondas de poder neste lugar, ondas de poder aqui no gramado, ondas de poder na bancada de obreiros agora. Espírito de Deus, libera ondas de poder sobre a tua igreja. Deixa o fogo pegar, irmão. Deixa o fogo pegar. Aí na arquibancada eu vejo gente pulando lá em cima. Deixa o fogo tomar conta desse auditório. Você é castiçal. Você é castiçal. Tem azeite jorrando para a sua vida. 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 Deixa fluir. A igreja não está morta. A noiva do Cordeiro não morre, porque quem a mantém viva é o azeite que vem do lagar. Jesus está vivo. Use 30 segundos e ore pela pessoa que está do seu lado. E eu já vou devolver o microfone ao pastor Orisvaldo. Use 30 segundos e ore pela pessoa que está do seu lado. Use mais 30 segundos e ore pela igreja no estado de Alagoas e no Brasil. Use mais 30 segundos e ore pela igreja no estado de Alagoas e no Brasil. Você tem 100 anos. Você é uma senhora vivida de cabelos brancos. Pode clamar que o Pai tem interesse em lhe atender. Você tem 100 anos. Agora ergamos as nossas mãos e vamos clamar por Maceió, por Alagoas e pelo Brasil. Erga as suas mãos e clame por Maceió, por Alagoas e pelo Brasil. Erga a sua voz também e ore. Não espere a oração que vai partir daqui. Comece a erguer a voz e a orar. Aqui é um ajuntamento de profetas, clamando por esta cidade, clamando por este estado, clamando por este país. Aleluia. Você é castiçal, você é castiçal, você é castiçal, então clame. Ergue a voz da tua igreja, Espírito Santo. Ergue a voz da tua igreja, Espírito Santo. Ergue
a voz da tua igreja, Espírito Santo. Se você sentir, fale em línguas estranhas, fale em línguas espirituais, dê glória a Deus e aleluia. Celebre o único que merece adoração para sempre. Se você está desviado da igreja, esta é a hora de você renovar a sua aliança com Deus. Diga comigo, o Senhor. Não, tem que ser com mais gosto. Vamos lá, o Senhor, nosso Deus, nos fará prosperar. Se você puder, dê um brado de glória.